Muito boa noite, meu querido aluno. Como é que você está? Boa noite, meu povo. Boa noite, meus colegas. Tudo bem? Um prazer Tudo estar ótimo. de volta aqui visitando a nossa escolinha. Ah, Exatamente. Senhor Laerte, pois é. se apresente aí. Muito legal, muito bacana. Me conte uma coisa. Quando o senhor chegou aqui, o senhor já era síndico do seu condomínio. Me conta o início. Como foi que o senhor chegou até nós? E como foi essa paixão, essa vontade de empreender o cargo? Como que isso aconteceu? Esse começo foi assim uma questão de procurar o que fazer. Nós estávamos exatamente em alta pandemia. Foi a pandemia, na verdade, o isolamento começou em março de 2020 e eu tive que ficar isolado. Uma pessoa já de certa idade não podia estar trabalhando no comércio como eu trabalhava, por ser um comerciante, ter uma loja. A minha filha assumiu a loja, ela e o marido, e colocou eu e a esposa fechadinhos dentro do apartamento em isolamento. Imagine, ativo como eu sou, de repente ficar isolado. Obviamente, metade do dia já cumpria com as minhas obrigações, a outra metade do dia eu comecei, então, a pesquisar coisas na internet, aprender coisas na internet e buscar informações. E mais ou menos a partir de agosto, mais ou menos, de 2020, eu comecei a procurar coisas, né? Aí acabei encontrando, no finalzinho de agosto, uma senhora falando sobre um curso que ela tinha de especialização de síndicos, formação de síndico profissional. Obviamente que eu, com alguns anos de janela, não vai me acrescentar nada, sabe por quê? Porque eu me aposentei em 99. Em 2020, já tinha passado 10 anos. Consequentemente, 10 anos de experiência em condomínios, porque a partir do momento que me aposentei, eu montei uma administradora de condomínio e trabalhamos só em condomínio. Então, eu sabia tudo. Eu não precisava saber nada mais. O que essa senhora vai poder me acrescentar? Mas, sabe como é que é? Curiosidade. Então, eu fui, vamos verificar o que tem aí. E aí começou uma semana super síndico, uma semana como temos hoje o T10, de 0 a 10. Né? É o mesmo formato. Então, nós tínhamos então a oportunidade de conhecer tudo sobre condomínio e o que ela podia oferecer. Falei, bom, não custa nada eu me inscrever, eu vou participar e vamos ver o que é possível eu aprender. Mas muito irônico, com certeza, muito irônico. E aí começamos. Primeiro dia, não acrescentou nada. Foi tudo igual ao que eu já sabia, tudo bem. Vamos para o segundo dia. No segundo dia foi a apresentação dos 5 pilares. Os 5 pilares que sustenta toda a base do curso, toda a base do seu conhecimento. E entre esses pilares, um deles caiu na minha cabeça, com muita violência, com muita força. Ele se chama inteligência emocional. Realmente, este era o meu grande mal, o meu grande defeito. Eu recebi uma bolachada na orelha, eu acordei para a realidade. Eu percebi o quanto eu estava falho, o quanto eu estava precisando de orientação. Foi aí que falei, não, ela tem o que me ensinar, sim. Ela tem o que me passar de orientação. A partir daí, eu me apaixonei pelo super síndico e estou macaco do auditório há 2 anos e meio. Nunca perdi uma aula sequer, desde o comecinho da aula até o fim. Assim começamos o nosso namoro. Verdade, verdade. Quando eu chego numa live que eu não te encontro, eu já fico até procurando. Cadê seu Laerte?
Eu estou quietinho num canto, eu não fico te incomodando, mas estou lá. Fica tranquilo que eu estou lá. Bacana, muito bom, muito bom. Meu povo, vocês já compartilharam aí, porque a história já está começando. Vocês já compartilharam aí com seus contatos? Comecem a compartilhar, porque a história está começando agora. Agora que vamos começar a entrar na história toda, em como que ele chegou no nível que está hoje. E aí, seu Lérgio, o senhor entrou, começou a estudar. Como as coisas foram acontecendo? O senhor já tinha o seu condomínio, né? O senhor já era síndico morador. Eu era síndico morador no meu condomínio e naquela oportunidade eu estava exatamente pronto para entregar. Eu não queria mais continuar a ser síndico, eu queria entregar porque já quero me aposentar, não quero mais saber de dor de cabeça, chega de estar trabalhando nesse sistema. Mas em função de alguns problemas que tinha aqui no condomínio. Meia dúzia de proprietários que viviam formando o seu cartel, né? Formando o grupo da oposição e que me aborrecia bastante, que me irritava bastante, que me descontrolava bastante. A partir das suas orientações, a partir dos seus puxões de orelha, me foi colocando no lugar. Porque, veja, se eu tenho aqui 100 apartamentos e meia dúzia é que está desse jeito, é 6%. É nada. É nada. Os outros 94 vão ser prejudicados se eu abandonar tudo. Eu comecei a refletir por esse lado. Eu comecei a pensar por esse lado. E comecei a mudar um pouco o meu pensamento. Porque eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto de participar das coisas como eu faço. E a partir então, desse momento, teve uma eleição, uma renovação de 2 anos. Eu fui para essa Assembleia na posição de não me candidatar, era isso, mas com aquelas dicas que a mestra me passou na cabeça. Se apresentou 2 candidatos. 2 candidatos e que eu não me convenci de que eles dariam a contribuição que eu podia dar. Eles não dariam aquele plus que o prédio precisa que eu poderia estar dando. Não teve jeito. Eu fui o terceiro candidato. Falei, não tem jeito. Eu vou ter que me candidatar. Consequentemente, eu fui reeleito, obviamente, e estou aqui por mais 2 anos. Em junho, agora, eu saio, viu? Em junho, eu vou entregar. Não aguento mais. E os Mas outros? é isso. Como é que os outros chegaram? Aí vai surgindo, porque os outros foi assim. Como nós tínhamos uma época que tinha live no período da manhã, às 5, às 6 horas da manhã, né? 5 da manhã, né? 5h57. 5h57. Tinha pessoas assistindo de vários pontos do Brasil, com certeza. Né? E uma pessoa de São Paulo, que tinha um apartamento aqui no litoral, no prédio dela começou a ter problemas, que a síndica estava querendo deixar de ser síndica, estava chegando já a época de eleição, e ela queria sair fora, ela não queria continuar. E ela percebeu que lá no prédio não tinha pessoas com disposição para dar continuidade. Né? Ela comentou lá com o pessoal o que eles achavam de síndico profissional, e eles começaram então a apoiar a ideia, mas eu gostaria de entender um pouco mais sobre isso. Então, assim foi feito. Ela me procurou, me conhecia já pela live da mestra. Seu Laerte, eu queria ver se o senhor, como é da Praia Grande, é aí perto de vocês, eu queria ver a possibilidade do senhor conhecer o nosso condomínio. Falei, olha, na verdade, eu não estou procurando, eu não estou querendo mais condomínio. Na verdade, eu não. Mas, seu Laerte, me ajuda, eu estou precisando tanto. Tá bom. Ela chorou tanto que eu acabei dando uma mãozinha. Falei, não, eu vou dar uma mão. Eu conheci o prédio dela e fui para essa apresentação.
votação. Primeiro, eu contei a todos o que é ser síndico profissional. Qual é o papel do síndico profissional? Qual é a diferença entre o síndico morador, que é aquele prédio de 20 anos, só teve síndico morador, e que agora ia experimentar ter um síndico profissional? Qual é a diferença entre um e o outro? O que poderia oferecer de diferencial? O que podia servir de contribuição? Todo mundo entendeu? Muito bem. Agora vamos colocar em votação. Tá? Então, eu me apresentei, aí fiz minha apresentação, aí eu tive meus 5 minutos, né, onde eu falei quem eu era, a minha formação, minha experiência, o que eu trazia de contribuição para o meu prédio, e assim por diante. Aí me pediram que eu saísse da sala, que eu fosse embora, porque aí tinha mais 2 apresentações a serem feitas. Tá bom. Eu respeitei, né? Eu nem sabia que isso ia acontecer, né? Eu fui embora. Tá bom. Não demorou 1 hora, essa senhora que me convidou me telefonou: seu Laerte, eu estou ligando para informar que o senhor foi eleito. Ué, e as outras 2 pessoas? Seu Laerte, não eram 2 pessoas. Uma delas, as 2 eram currículo. Era simplesmente currículo. As pessoas nem foram na apresentação. E com a sua presença, o senhor foi eleito por unanimidade. Todo mundo quer o senhor aqui no prédio. Pronto, tá bom. E a partir de então, eu assumi o prédio por um período de 1 ano, que é um prédio de renovação anual. Né? Esse prédio foi maravilhoso, porque é um prédio que tinha 2 grandes problemas, 2, só 2. Um deles, por ser um local mais ou menos retirado aqui no centro da cidade, ele não recebia sinal de internet com qualidade. Não tinha fibra ótica naquela região. Né? Então, eles estavam ruins de internet, não tinha o que fazer. Nem Vivo, nem Claro, ninguém atendia bem. Então, consequentemente, esse era o grande problema deles lá. E o outro problema era infiltração. Infiltração, que já estava gerando encrencas entre apartamentos, um apartamento A já movendo processo no apartamento B e colocando o condomínio como corresponsabilidade. Enfim, processo rolando, problemas crescendo e alguma coisa precisava ser feita. Então, o assunto sinal de internet eu resolvi em menos de 1 mês. Em menos de 1 mês. E ainda mais, eu coloquei comunitária. Todos têm direito à internet de graça. Ninguém paga internet no prédio. Eu ganhei 2 bonificações de 200 mega, e aí eu coloquei roteadores em cada andar. Todo mundo tem internet de graça. Todo mundo. Em troca de alguém comprar um pacote de televisão, coisa do tipo, sinal de TV. Não é isso? Mas o pessoal tem hoje internet de graça lá, embora o condomínio só economizou uma conta de Wi-Fi, era R$ 130, né? Mas os proprietários economizaram 130 vezes o ano, né? Particularmente, que não era do bolso do condomínio saía particularmente do bolso deles. Então todo mundo ficou muito agradecido por esse pacote. E logo eu parti o trabalho de impermeabilização. Eu fiz a lavagem e a correção de fachada. O prédio foi praticamente envelopado com celofane. Tá lindo, lindo, lindo. Telhado, todo limpo, branco, impermeabilizado. Eu fiquei muito orgulhoso com tudo que eu fiz. Esse foi um prédio que o pessoal ficou muito feliz com o resultado. Que bacana. Bom demais. Incrível. E o outro? Como os outros vieram? Esse outro foi o seguinte: o meu prédio, onde eu sou síndico, onde eu tenho apartamento e tudo mais, tinha um telefoninho pequenininho, daqueles que era portaria. Aquilo é uma coisa tão arcaica, tão antiga, não tem como fazer WhatsApp, nada. Não tinha como fotografar. Eram daqueles bem velhinhos, né? Eu falei, precisamos avançar na tecnologia, né? Então, eu fui comprar um aparelho celular. Fui comprar um celular para o condomínio.
E comecei a pesquisar. Eu fui para o shopping procurar. Fui bater em vários comércios. Um deles foi Casas Bahia. Nessa loja de Casas Bahia, eu conheci lá um vendedor muito ativo, muito dinâmico, que inclusive estava muito animado, que ele estava fazendo curso, que ele queria ser transformado em gerente, né? E trocamos muita informação, batemos muito papo. Ele falou assim, mas eu estou comprando um celular para o condomínio. Eu falei, pois é, estou comprando para o meu condomínio. Que coisa, eu também sou síndico de um condomínio. Eu falei, ah, é? Aí ele começou a contar do prédio dele. Aí ele falou que conhecia o Instituto SSE, que conhecia o Edson Azevedo, que era um dos apoios do nosso curso, né? E começamos, então, a formar uma amizade, um relacionamento. Então, de vez em quando, ele tinha problema lá no prédio dele. Ele falou, Edson, você tem que me indicar quem faz crachá? Eu estou precisando de um encanador, me manda aqui o encanador. E a gente trocava figurinha de vez em quando. Ele evoluiu, chegou para ele a promoção, ele foi promovido a gerente. Só que essa promoção de gerente transferiu ele para uma outra cidade longe daqui, a 5 horas de distância aqui da Praia Grande, né? Então não tinha mais como ele continuar morando na Praia Grande, e ele então queria substituição, ele queria renunciar ao cargo e começou a buscar internamente lá o pessoal. Ninguém queria assumir o cargo de síndico daquele prédio, ninguém, nenhum dos proprietários. Aí ele falou assim, só se eu trouxer algum externo, alguém de fora, né? Aí ele lembrou do Edson Azevedo, que ele tinha mais amizade com ele, lembrou do Laerte, e falou, pô, já tenho duas boas indicações. Primeiro ele falou com o Edson. Aí o Edson não tinha como vir lá de Guarulhos para cá. E ele não estava preparado para mudar para cá. Falei, bom, então tem que ser o Laerte. Falou comigo, você me quebra esse galho? Eu falei, meu Deus do céu. Mais um condomínio para quebrar o galho, pô. Não, eu não estou afim. Ô, seu Neto, pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda, eu preciso ir embora. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Qual é o problema do seu prédio? Meu prédio é assim, assado. O prédio dele, meu, é um prédio bastante judiado. O prédio foi construído de uma forma bastante simplória, está cheio de problema também. Mas eu falei, bom, vamos lá, vamos encarar. Fui, me apresentei, obviamente, mesmo esquema, primeiro contando para eles o que é síndico profissional, qual era a função, qual era o trabalho do síndico profissional, e depois eu fiz a minha própria apresentação. De novo, eu fui eleito por unanimidade pelas pessoas e eu cobri um mandato tampão, que era completar o mandato dele que estava renunciando. Agora, no dia 25 de fevereiro, tivemos uma assembleia de eleição, né? E eu fui, obviamente, reeleito por 2 anos. Então, estou lá 2 anos. Eu não sei se é bom, não sei se é ruim, porque problemas não param, é problema demais. Mas eu não estou aqui para ficar chorando, não. Eu estou aqui para trabalhar. É isso aí. Vamos lá. E aí foram os 3 predinhos que eu estou tocando agora. Não tem? Dá. Esse outro ainda não amadureceu. Ainda não amadureceu. Há poucos 15 dias atrás, alguém procurou o curso SSE, mestra Maílza, para saber se tinha alguém aqui na Praia Grande que podia ser síndico no prédio dela, que podia ajudar no prédio dela. Ela até lembrou do Laerte. Eu conheço o Laerte, parece que o Laerte é da Praia Grande. Será que ele podia me ajudar? Ela não falou comigo, primeiro falou com a mestra. Aí chegou o Laerte aqui novamente, mais um prédio, que também tem lá os seus problemas. Um prédio que tem lá 20 anos, um prédio também não é ruim, um prédio que está bem conservado, um prédio que está bem estruturadinho, né? Mas está descontrolado financeiramente. Ele precisa de uma atenção um pouco mais séria do que está acontecendo lá. Nesse prédio ainda não houve a eleição, ele deve acontecer por volta de 15 a 20 de abril, e eu estou na semana que vem fazendo uma reunião com os conselheiros para trocar com eles informações para ver se vamos ou não vamos avante com essa proposta. Aí lá vem o quarto condomínio.
Ai, meu Deus do céu. Eu sou um velhinho aposentado, meu. Não é para trabalhar, não. Chega! Mas o senhor gosta? Gente, uma coisa que eu acho interessante, eu fiz até há pouco tempo atrás uma pesquisa sobre esse assunto de idade, né? Esse assunto da pessoa da minha idade não é uma novidade, não, de uma pessoa de 75 anos estar à frente de um condomínio. Eu só queria contar para vocês que uma recente pesquisa que foi feita em outubro de 2022, no Rio de Janeiro, buscando conhecer o perfil de síndicos de condomínio, destacou que 75% dos síndicos do Rio de Janeiro têm mais de 50 anos de idade. Tem mais de 50 anos de idade. Eu sou um deles, né? Então, foi entrevistado até pessoas de várias idades, né? Então, se descobriu que 47% desse conjunto tinha mais de 60 anos. E eu sou um deles, que mostra a forte presença da terceira idade à frente de condomínios. Por que isso? Porque é um trabalho que a gente faz com prazer, com gosto, faz com muita satisfação, né? A gente se encontra bastante. Então, eu estou junto com essa turma, cuidando dos meus condomínios com toda a alegria. Se o senhor pudesse destacar, assim, os top 5 motivos que o senhor considera muito bons em exercer esse trabalho, quais seriam? Na Olha sua o visão. desafio, hein? Olha o desafio. Veja bem, esse trabalho é um trabalho muito gostoso de fazer. O que eu estou falando? Trabalho que eu digo é ser gestor condominial, gestor de condomínios. O que esse trabalho ele oferece? Ele oferece uma liberdade, né? Ele oferece flexibilidade de agenda. Você aproveita o seu dia de uma forma que você bem quiser, para fins particulares, para fins de trabalho, ou para tratar da saúde, né? Para fazer um exame, enfim, para fazer coisas normais com você. Ou dar um passeio em São Paulo, por exemplo, que aqui é 1h30 de viagem, vamos dar uma volta. Ou alguém vem me visitar e eu dar uma atenção e com eles dar um passeio na praia, coisa que a gente não pode fazer se estiver vinculado a uma CLT, vinculado a um cartão de ponto, né? Então, este trabalho oferece exatamente isso, liberdade e flexibilidade de agenda. Eu monto a agenda de acordo à necessidade de cada condomínio, de acordo à minha necessidade pessoal, para todos os fins. Então, é gostoso isso. Eu não tenho rigor de nenhuma forma, né? Então, esse é um dos pontos positivos que eu gosto dessa função. Um segundo ponto que me traz assim alegria nesse trabalho é a satisfação profissional que ele proporciona por exercer um cargo de liderança e colher os resultados dos meus desafios. Na verdade, veja bem, eu já desde os meus 20 anos, mais ou menos, 20, 22 anos, eu já comecei a ter cargo de supervisão, cargo de chefinho, né? De chefe de supervisão, depois eu passei a ser gerente lá. E eu era, naquela época, já gerente de departamento de manutenção. Na verdade, eu já era gestor e não sabia, né? Tomava conta de um prédio lá de 1.000 funcionários. Eu já era síndico naquela época e não sabia que era síndico, né? Então, sempre lidei com pessoas, sempre lidei gerenciando pessoas, sempre lidei com o comando. Então, o comando, a gestão, isso me traz uma satisfação de continuar na rédea da condução das coisas, né? Então, exercer liderança, eu me sinto prazeroso de ser o líder do trabalho que eu estou fazendo. E, com isso, colher os resultados das minhas decisões. Tá? Aquilo que eu faço, eu quero ver o resultado que deu. Então, fico feliz de ver alguma coisa que eu fiz e deu certo. Como aquele prédio que eu acabei de citar,
Eu fiquei feliz de ver todo mundo com a internet de graça. Eu fiquei feliz com aquele prédio todo embalado, todo bonito, lindo. Eu fiquei feliz com tudo isso. Quem tinha que estar feliz eram os proprietários, né? Não, mas eu fiquei feliz porque eu que fiz tudo isso, né? Então é bacana esse tipo de satisfação. O terceiro ponto positivo que eu vejo nisso é a satisfação pessoal que eu sinto, né, em ser útil, né, de poder contribuir para as pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas, né, dos proprietários, dos moradores do condomínio, né, dos colaboradores que são funcionários, das pessoas que trabalham no condomínio, né, ou até dos parceiros, né, os nossos fornecedores, os nossos prestadores de serviço. Então, tudo é uma cadeia. Então, a gente vê que a satisfação que essas pessoas, que eu estou contribuindo de alguma forma, e eles contribuem para mim também. Então, é uma satisfação pessoal e você vê essa alegria, né? Hoje, eu tive uma informação de um fornecedor nosso, que nos vende material de limpeza aqui no prédio, que ele conheceu um zelador novo que eu tenho aqui no prédio, onde eu sou proprietário de um apartamento. Ele falou assim: Laerte, o seu funcionário novo falou tão bem do senhor, falou beleza, falou que o senhor é uma pessoa muito educada, muito gentil, e que o senhor está ensinando ele bastante. Sabe, isso é gostoso saber que tem alguém percebendo o quanto eu estou sendo contribuição. Então, significa que eu não estou jogando fora o que eu falo, né? Está sendo aproveitada por alguém. Isso me dá satisfação. É um ponto positivo que eu gosto no meu trabalho de gestão. O quarto ponto positivo em ser gestor é a oportunidade que eu tenho de aplicar tudo o que eu aprendi na minha vida. Eu sou formado em administração de empresas. Eu sou formado em ciências contábeis. Então, quando você é formado em administração de empresa, você aplica tudo de administração aqui. Manutenção, conservação, organização, planejamento, tudo isso eu tenho base, porque eu aprendi lá na faculdade há 50 anos atrás. E também a contabilidade, eu aprendi há 45 anos atrás, onde eu trago todo o conhecimento de planejamento financeiro, onde eu trago a prestação de contas, onde eu trago todo o controle que a gente apresenta aqui. Isso é gostoso de você colocar ativo aquilo que você aprendeu na sua vida. E, obviamente, que não foi só assunto de faculdade. Eu depois, mais tarde, eu fiz também pós-graduação em auditoria. Eu pratico auditoria em tudo que eu faço. Eu sou chato pra caramba, como um auditor, né? E isso é muito gostoso. É muito gostoso você praticar tudo isso. E tudo que a gente foi aprendendo em manutenção, em conservação, eu ainda estou aprendendo hoje. Ainda estou aprendendo. A questão de um mês atrás, eu descobri, olha só, coisas que eu fico até com vergonha de falar, mas tem que falar isso, a gente aprende. O prédio, ele tem lá o registro do gás. Que cada proprietário, quando comprou o apartamento, ele pagou pelo registro do gás ou o apartamento foi entregue com ele. Esse registro de gás tem o regulador do gás e tem o registro lá. Essas peças têm validade de 5 anos. A cada 5 anos tem que trocar. Eu nunca soube disso. Eu nunca soube disso. Eu nunca me preocupei com isso. Eu tenho que trocar do meu prédio inteiro. Eu tenho que trocar tudo isso. Eu nunca fiquei preocupado. Agora eu comecei a puxar a orelha dos proprietários de apartamento que tem que olhar a sua mangueira, que também já fazem 5 anos. O cobre já venceu, a malha já está vencida. São coisas que todo mundo tem que olhar e que ninguém dá atenção. Tá? Outra coisa, então, o senhor falando sobre isso aí, tem outra coisa que vence também e que nós trabalhamos também a conscientização, que é a rede de proteção das janelas. Também tem prazo de validade. É verdade. Eu também nunca me preocupei com isso, não. Pois é. Por quê? Porque quem tem que ter responsabilidade é o proprietário do apartamento e não o condomínio. Mas é bom alertar, não é isso? É bom alertar.
trabalhar a conscientização. São coisas que a gente aprende e vai desenvolvendo, colocando em ação. É a oportunidade de colocar em prática o que a gente aprende. É muito gostoso isso. Então, a quinta e última ponto positivo que me dá prazer nesse cargo é consequência de todos os outros 4. Eu não faço por isso, mas ele acaba sendo uma consequência. Ele acaba sendo uma boa remuneração, acaba sendo bem remunerado, né? Eu acabo tendo várias fontes de renda, me permitindo evoluir monetariamente, ter uma vida mais estabilizada, uma vida mais tranquila, né? Uma estabilização financeira e evolução financeira, sem me preocupar. Agora vai batendo na minha porta um outro condomínio. Opa, faz um graninha que vai entrar. Ué, por que não? Vamos lá. Então, são detalhes que trazem satisfação, pontos positivos que me agrada esse trabalho. E outra, Sim. se um desses prédios deixar de trabalhar comigo, não me preocupa, porque os outros estão me sustentando ainda. Os outros estão ainda me mantendo ainda ativo, né? Dinheiro é dinheiro, ele é sempre muito bem-vindo, né? Dinheiro é muito bem-vindo. E assim, é aquela coisa da contribuição dos dois lados, né? É bom para os dois, é bom para o senhor que está recebendo um valor, né? Um valor a mais, e é bom para o condomínio que tem um gestor capacitado, que sabe o que está fazendo, que sabe o que precisa ser feito, que é caprichoso com a auditoria, com a transparência do serviço, do que tem que ser mostrado. Eu acho magnífico, principalmente pela idade. Por quê? Porque o senhor só tem essa idade no papel, porque assim não tem, né? Não tem, porque, eu quero chegar aos meus 75 anos com essa energia que o senhor tem. É incrível. Mas sabe o que acontece? Eu sou aposentado oficialmente. O Marcelo está dizendo ali, que inclusive os alunos que dão show nos novinhos para entrar no digital são os alunos que passam dos 60. Olha aí, ó. Olha, sabe o que acontece? Eu me aposentei já há 25 anos. 25 não. 24 anos. Estou aposentado. Ficar onde? Jogado numa rede, ou num sofá, lendo jornal, na cama, mexendo no zap. Sabe? Então eu prefiro, sabe, ser ativo. Como a senhora disse no começo, eu não tenho só esses 3 condomínios. Eu tenho uma loja, uma loja de materiais elétricos. Há 25 anos que eu tenho essa loja. Essa loja, que hoje minha filha e o meu genro está na frente dela, mas quem está por trás sou eu, quem faz toda a contabilidade sou eu, quem faz toda a parte financeira sou eu, todo o resultado sou eu. Eles fazem a parte operacional, a parte executiva. Eu faço a parte administrativa lá atrás, nos bastidores. De vez em quando eu vou lá na loja dar uma olhada. E quem é que está lá na loja junto com eles? A minha esposa. Está tudo montado para que a gente tenha atividade. Minha esposa está ativa, eu também estou ativo, e a loja dá muito trabalho também. Também dá muito trabalho. Né? E, paralelamente a isso, de vez em quando pinta aqui uma auditoria para fazer. Auditoria condominial. Inspecionar um condomínio, seja ele em função corretiva, ou seja ele de forma preventiva. Alguém só para fazer uma consulta, ou alguém para fazer um trabalho de investigatório. Né? Então, eu faço auditoria também. Então, são atividades que a gente vai desenvolvendo. Não me deixa ficar no sofá, não me deixa ficar na rede, não me deixa ficar no WhatsApp, perdendo meu tempo no TikTok. Né? E envelhecendo, né? Envelhecendo. Que é isso que envelhece a pessoa. Envelhecendo antes do tempo, exatamente. É isso que envelhece, é deixar a mente parada, sem fazer nada, sem se exercitar. É isso que deixa a pessoa velha.
É muito bacana esse movimento, isso é muito bom. E uma coisa que é interessante e que vale a pena a gente comentar, né, seu Laerte, mesmo não procurando, os condomínios simplesmente caem no seu colo, né? Tá entrando aí o Eu não quarto. quero mais, eu não quero mais. Olha só que interessante. Hoje mesmo, agora há pouco eu estava olhando um comentário de uma pessoa, no nosso post, inclusive, onde eu coloquei o post da nossa aula. Alguém comentou assim: olha, eu fiz esse trabalho por 10 anos, eu era síndica orgânica por 10 anos, já fiz 2 cursos e eu estou querendo saber onde que eu deixo meu currículo, como é que eu faço e tal. E eu recebo muito esse tipo de pergunta, recebo muito. E eu fico pensando assim, a grande maioria dos cursos, a gente sabe disso, não ensina a gente a fazer a parte de prospecção, né? Não ensina a gente a buscar. E o que a gente percebe aqui é que mesmo os alunos que não procuram, acabam encontrando, como é o seu caso. São sementes que a gente vai espalhando, né? Eu tive essa semana jardineiro aqui no meu prédio, fazendo poda das plantas, e uma senhora lá de cima, no sexto andar, fotografou os jardineiros trabalhando e me mandou uma mensagem. Senhor Laerte, eu queria fazer uma reclamação. Pois não, senhora. Acontece o seguinte, não precisa ser jardineiro, não precisa ser agrônomo, para ver que esses moleques aí estão estragando todo o jardim. Estão cortando toda a planta, está destruindo o jardim. Como é que pode? Agora que ele estava ficando bonito, eles vêm e cortam tudo? Como é que pode? Pois é, as pessoas não têm conhecimento e fazem esse tipo de comentário baseado na emoção. É alguém que adora a planta e dói quando vê cortar uma pontinha. Aí eu falei, bom, eu preciso de uma resposta profissional. Como eu vou responder? Ô jardineiro, me responde aqui para mim. Seu Laerte, acontece o seguinte, essas plantas penduradas, isso são mudas. Essas mudas, nós precisamos retirar, porque elas acabam desenvolvendo de tal forma que ela começa a queimar a planta vizinha. Então, elas precisam ser controladas. E a corta dessas podas é controle de desenvolvimento. Aguarda só uma semaninha, aguarda só daqui 10 dias, aí você vai ver que lindo que vai ficar seu jardim. Pronto, era tudo que eu queria para responder para a mulher. Eu respondi para ela como se fosse eu, a jardineira. E a senhora, acontece assim. Ela me agradeceu, ficou emocionada de ver o quanto carinho que eu tenho pelas plantas. E, aí aprendi a hora que eu tenho que responder. Então são detalhes que é exatamente isso. O condomínio, quando a gente faz um trabalho bem feito, a gente espalha sementes. As pessoas tomam conhecimento da nossa... Essas pessoas que me procuraram frequentam o SSE, estão aqui assistindo nossas lives. Ah, eu lembro do Laerte lá da Praia Grande, eu tenho lá um condomínio, chama ele. É isso, porque ela viu o Laerte falando aqui. Então são detalhes que é semente que a gente planta. E se a gente tiver alegria e satisfação no que está fazendo, nós vamos plantar lá do outro lado também. Tá? É isso. Perfeito? Concordo plenamente. Então vamos lá, mais uma perguntinha. O que o senhor considera que foi muito importante nessa caminhada para o senhor ter esse resultado, ter esse feedback dos seus clientes, ter esse nível de trabalho que o senhor tem hoje? Veja, o trabalho de gestor, ele é um trabalho de liderança de um grupo de pessoas. Eu posso até ofender algumas pessoas, mas a verdade é isso. Um grupo de pessoas acomodadas, proprietários acomodados, que não quer pôr a mão na massa e quer arrumar alguém para fazer por ele. Então você acaba se prontificando como voluntário ou
paga para alguém fazer com um profissional, que hoje o mercado pede um síndico profissional. Então você está fazendo um trabalho, obviamente remunerado por isso, mas de certa forma voluntário, porque você está se dedicando a fazer aquele trabalho, né? Então essas pessoas, embora elas sejam acomodadas, elas estão pagando para você. Elas estão remunerando o que você está fazendo. E você tem que corresponder àquilo que você está recebendo, porque ela está investindo em você, não está gastando dinheiro. Ela está fazendo um investimento no que você pode oferecer para ela. Então você precisa dar retorno, você precisa devolver aquilo que você recebeu de uma forma ética, de uma forma com bom caráter, de uma forma com bons princípios em todos os sentidos, né? Com princípios profissionais, com princípios de qualidade, princípios religiosos, princípios de relacionamento. Ou seja, você tem que estar imbuído das melhores e das boas intenções. Agora, não adianta você estar imbuído e querer fazer e não fazer. Você precisa mostrar isso frequentemente nas coisas que você faz, zelando pela sua honestidade, zelando pela verdade naquilo que você apresenta. Quando você errou, seja honesto e diga: pessoal, eu queria comentar uma coisa com vocês hoje. Eu falhei quando eu decidi tal coisa. Pessoal, olha, não deu certo, eu tentei fazer, mas deu errado. Não esconda, não minta, não enrole, não empurra com a barriga, que isso só vai desgastando a tua imagem e vai destruindo a pessoa que eles idolatram, que eles admiram. Né? Então é muito importante que você seja, como um auditor sempre, ético, de bom caráter, de bons princípios. Tá? Então isso é uma coisa que é o tempero desse trabalho que fortalece o que a gente desenvolve. Só isso não é o suficiente. Você precisa ser comprometido com aquilo que está fazendo, né? Não adianta você ser ético, não adianta você ter bom caráter, não adianta você ser honesto, defensor da verdade, se você não se comprometer a fazer o que você se propôs. Eu vou fazer porque minha promessa, porque eu prometo isso. Você promete, 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 mas não coloca a coisa em ação. Então, é importante que você esteja comprometido com aquilo que você fala. Se você diz: eu vou fazer em uma semana, faça em uma semana. Se você não tem condição de fazer em uma semana, você tem que falar: eu vou fazer em 3 meses, mas eu vou fazer por causa disso, disso, daquilo. Seja correto no que você está colocando. Então, comprometido com os seus objetivos, comprometido com os seus resultados, comprometido em alcançar aquilo que você se propôs, respeitando sempre prazos, é muito importante. Não coloca prazo que você não consiga cumprir, não iluda, isso é ruim. Seja comprometido com o desejo do cliente, você tem que satisfazer a satisfação do cliente. Agora, nem sempre o cliente, tudo que ele pede, ele pode ser atendido, porque ele pode desviar do princípio do condomínio. O condomínio, ele é o principal. Tá? Então, você tem que focar sempre no condomínio e não assuntos particulares. E ser transparente, né? Transparente em tudo que você está fazendo, divulgando, demonstrando, comentando, fazendo marketing do que você está fazendo. É importante você fazer marketing do que você está fazendo, do que você planejou, do que você falhou e do que você conseguiu de sucesso. É importante você demonstrar que caminhos que você está andando. Né? E um último detalhe que eu queria colocar é a busca frequência, a busca frequente, a busca incansável de conhecimento. Lembra lá no comecinho da tua pergunta, como é que você chegou aqui no SSE? Eu já sei de tudo, eu não preciso de nada. Gente, eu vou dizer uma frase que o diretor gosta muito. Eu estava redondamente enganado. Eu tinha muito que aprender e ainda estou aprendendo. Acabei de falar agora há pouco dos registros do gás. A senhora acabou de falar da rede de proteção. São coisas que a gente vai aprendendo a cada momento. Isso chama-se
comunidade, troca de conhecimento, troca de informação. É isso que o Instituto SSE oferece a todo momento. Por isso que eu estou aqui há 2 anos e meio. Ué, o curso já acabou. Há 1 ano já. Tchau. Não, eu estou aprendendo ainda hoje. Por que vou embora? Eu tenho uma comunidade de 140 síndicos trocando figurinha todo dia, toda hora. A gente aprende. Você dá e recebe. Dá e recebe. Você dá a informação do que você sabe e recebe aquilo que você não sabe. Isso vai enriquecendo todos que participam da comunidade, né? Então, essa troca de conhecimento, a busca pelo conhecimento é fundamental. Então, se você quiser ser bem-sucedido na carreira de gestor condominial, não dá para ir a cega. Você tem que buscar conhecimento de verdade. E buscar conhecimento com quem tem, com quem sabe o que está falando. É exatamente isso. Esses são os passos que levam a gente de onde a gente está para o ponto que a gente deseja chegar, né? Exatamente, exatamente. Meu povo, já está dando 1 hora de bate-papo. O tempo passa muito rápido, né? O tempo passa muito rápido. Já está dando 1 horinha aqui. Eu quero agradecer demais a presença de todo mundo e dizer para vocês que hoje é só a live de número 8, ainda tem mais. Amanhã de manhã, às 11h45, eu vou trazer muita informação sobre os mitos e as verdades desse cargo, que muita gente entende que é verdade e que muitas vezes é mito, ou vice-versa. Então, vou trazer algumas dessas situações amanhã na nossa aula de 11h45 da manhã. E à noite, eu vou trazer a história de uma aluna que era zeladora, trabalhava como CLT, resolveu empreender, jogou tudo para o alto e hoje está aí com 5 condomínios, meu 5 povo. já? Que linda! 5! Já está com 5 condomínios. Então, amanhã eu vou trazer a Daiane, que vai... Ela não queria tanto, ela queria só ser síndica do prédio dela, eu lembro disso. Ela queria ser síndica só do prédio dela. Já está com 5. Meu Deus, que beleza. Pois é. Está com 5 e se brincar, amanhã já deve estar com mais, porque ela estava com mais alguns aí para participar de assembleia. E a gente sabe que a gente está num período muito propício para isso, né? Muita assembleia acontecendo. É a semente, né? Semente. A gente vai plantando e chega uma hora que a gente começa a colher. É só plantar da forma correta que o resultado vem, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos, dizer para vocês, quem ainda não se inscreveu para o evento do 0 aos 10K, o link está na minha bio, vai lá, se inscreva. Entramos na semana do Esquenta, entramos segunda-feira, teremos 2 semanas recheadas de conteúdo gratuito, 11h45 da manhã e às 20 horas. E vocês são meus convidados especiais. Senhor Laerte, muito obrigada pela sua presença e por tanta generosidade de trazer tanta informação, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar, que esse também é um dos prazeres que eu tenho com 75 anos, dividir o que eu sei. Eu acho que é muito gostoso isso também. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de passar às mais pessoas tudo que a gente tem, tudo que a gente já reuniu durante a vida. É verdade, é bom demais. Então é isso, meu povo. Vejo vocês aqui, então, amanhã, às 11h45. Beijo para todos, fiquem com Deus e até amanhã. Gratidão, seu Laerte. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado a vocês.